9 horas e 2 minutos, desta sexta-feira, 14 de março, e a gente chega com mais um episódio do Bolado Futebol Clube para você. É o episódio 46. A gente chega ao vivo no nosso canal do YouTube, no Facebook da Rádio Birubá M, e também estamos em Rádio FM para você que nos escuta onde quer que você esteja em Passo Fundo, em Carazinho, Ijuí, em Panambi, são mais de 40 municípios. Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua companhia. A gente chega sempre para a nossa parceria, que é da Bifibu, acessórios para churrasco. Entra lá no Insta, Bifibu, confira todos os produtos deles, manda um direct lá, fala com o Juliano, tenho certeza que você será muito bem atendido. Também Mux Energia, que em 2020 foi considerada pela ANEEL a melhor concessionária de energia na categoria até 400 mil unidades. Roller Sport, fábrica de uniformes esportivos, colegiais para empresas e profissionais liberais, que teve de gente que já me perguntou sobre as camisetas que a Roller fez do Bolados Futebol Clube. É de uma categoria excepcional. O André não sabe muito jogar futebol, então o André mais é da camiseta, é para balada. O André é para festa. E também celebrar Casa de Eventos de Caxias do Sul, que tem toda a estrutura para garantir o sucesso de festas de casamento, aniversários, formaturas e eventos corporativos. Eu vou começar pelas moças, vou chamando a Sheila Scalco. Sheila, já soube gerir melhor um vestiário, eu tenho que admitir. Seja muito bem-vinda, Sheila. Não, eu fui sensacional esse final de semana. Sabe, Guerra, eu sou o ponto de equilíbrio nesse programa, sabe? Pra quem não sabe. Tô vendo. Boa noite, Guerra. Boa noite, rapazes. Que bom começar mais uma semana com vocês. André Coroli, como estás? Passou bem o final de semana, tudo certo? Ganhamos, Vitória tricolor. Ganhamos, o cara sempre passa bem, né? Boa noite, Diego. Boa noite, Sheila. Boa noite, Guerra. Um prazer te receber aqui no programa com a gente e tenho certeza que vai ser um bate-papo aí de alto nível pela tua experiência, pela tua vivência, e acredito que tu tem muito a nos contar aí sobre tudo que tu já viveu e se Deus quiser vai viver ainda dentro do vestiário do Imortal, né? O pessoal já dispensa apresentações, né? Mas eu jamais seria indelicado a esse ponto, até porque tem gente que não está nos vendo, está apenas escutando. Então, hoje, o nosso convidado especial é Alberto Guerra, que já foi vice-presidente do Grêmio, diretor de futebol. Ele tem uma vida dedicada ao tricolor de Porto Alegre, já vivenciou de tudo, seja como torcedor, seja como dirigente. Beto, muito obrigado por ter aceito o convite, seja muito bem-vindo. E a gente vai bater um papo sobre o Grêmio até às 10 horas. Seja bem-vindo, Beto. Opa, obrigado, pessoal. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Sheila, André, Diego. Falar do Grêmio, né, é falar de uma grande paixão. Estou muito feliz aqui de poder fazer parte aí desse bate-papo aí, sabendo, né, de todas as outras grandes presenças que vocês já tiveram. Eu espero poder aí contribuir um pouquinho aí com o que eu vivi lá dentro. O André, ele tá me passando, eu vou pedir permissão pro Beto. O André, ele tá me passando aqui uma nota de esclarecimento que o Jorge Petersen, ele que é advogado do Grêmio, ele pediu pra gente ler uma nota de esclarecimento porque ele foi citado no último programa pelo nosso convidado especial. Então o Gatiboni esteve aqui conosco, ele foi citado. Era uma questão referente às ações que o Grêmio estava tomando frente ao incidente do Grenal, do ato de vandalismo com o ônibus do Grêmio, e o Gatiboni acabou comentando aqui alguma coisa sobre, como é que eu vou te dizer, estratégias adotadas pelo Grêmio frente àquela situação. Então, o Jorge Petersen, ele mandou uma nota de esclarecimento, vou pedir licença para o Beto, claro. E o Jorge, eu já vi aqui, eu confesso, eu não tive tempo de ler a nota, porque eu recebi agora. O Jorge até ele tá pedindo desculpa pro Beto aqui por tomar um pouquinho do tempo, então não vou, sem maiores delongas, eu vou fazer o esclarecimento, então, que o Jorge Petersen, advogado do Grêmio, pediu pra gente, tá? Boa noite, agradeço a oportunidade de manifestar, parabenizo pelo canal que tem nos brindado com informações de qualidade e aproveito para mandar um grande abraço ao Guerra e já me desculpar por furtar um pouquinho do espaço dele. Contudo, preciso fazer um reparo ao comentário feito no programa anterior, quando o Dr. Gatiboni fez uma referência à minha participação na reunião operacional preparatória para o Grenal, ocorrida no Palácio Piratini. Já o esclareci particularmente, mas aproveito o programa, mais uma vez, caso algum outro ouvinte também não tenha entendido.
Acredito que o colega, ao qual estimo e respeito, deva ter assistido somente uma diminuta parte da entrevista e, por isso, o grande equívoco em sua manifestação. Mas basta buscar o canal Bolados FC no YouTube e assistir o episódio 43 para dirimir qualquer dúvida e entender o que eu de fato falei. É evidente que me manifestei na reunião e expus tudo o que achei pertinente na defesa dos interesses do Grêmio. Jamais seria omisso. Entre outras várias observações, quando respondi a pergunta feita por ti, referi a vocês que minha manifestação foi contrária ao que ali estava sendo decidido. Entre parênteses, por conta do Grêmio ter intentado uma NID no TJD, e que seria incompatível concordar com a possibilidade da presença das duas torcidas, como se propunha naquela reunião no Piratini, e ao mesmo tempo pleitear em sentido oposto no tribunal. Referi ainda que havia me manifestado no sentido de que era imprescindível que a manifestação que fosse levada a público viesse com a circunstância da existência da NID, onde havia pleito do Grêmio de que a torcida do Internacional não participasse do Grenal. Mais que isso, lamentei no programa que a notícia não foi divulgada com a ressalva que eu havia feito, dando uma falsa impressão de unanimidade. Infelizmente, ao se referir à minha manifestação, o convidado pinçou o trecho inicial, que descontextualizada e referida de forma incompleta, deu a impressão de que nenhuma dessas observações acima referidas tivesse sido realizada. Como já disse, basta verificar o episódio 43 do Bolados FC, penso que está suficientemente claro. Tenho quase 30 anos de advocacia, 24 dos quais dedicados ao direito desportivo. Jamais me silenciaria diante de algo que estivesse prejudicando o nosso Grêmio ou qualquer um de meus clientes. Um grande abraço a todos. Essa é a nota de esclarecimento do Jorge Petersen. Realmente, quando a gente o entrevistou, ele iniciou o programa dizendo assim: as notícias veiculadas na imprensa não estão corretas, não foi de forma unânime, porque, Beto, só para contextualizar, era aquela situação do horário do Grenal, que era às 7 horas, passou para as 9, era aquela reunião. E na verdade, o que aconteceu, só para deixar bem, até acho que foi a primeira pergunta que a gente fez para ele, Beto, o que aconteceu? Se noticiou que, de forma unânime, né, a Federação, Grêmio Internacional e as forças de segurança tinham chegado a um acordo. E eu, o Diego, a Sheila não, mas eu e o Diego temos formação jurídica, né? Então, a primeira pergunta que a gente fez foi: se o Grêmio entrou com uma reclamação, uma notícia crime, uma notícia de infração no TJ, como o Grêmio fez um acordo se esse acordo, e tu trabalhou também, desculpa te chamar de tu, mas né? Trabalhasse no jurídico do Grêmio também, tu sabe o quão, e tem escritório também, daqui a pouco tu faz um acordo. Como é que tu vai depois ir lá na frente do juiz ou do julgador e dizer assim, não, mas eu não fiz esse acordo, ou eu queria fazer um acordo assim, assado. Tu faz um acordo, tu automaticamente está prejudicando o teu pedido. E foi essa a pergunta que eu fiz para ele, né? Como é que o Grêmio faz um acordo, como é que vai ficar a defesa? E aí ele disse, olha só, os meios de comunicação, eles divulgaram de forma equivocada, porque foi por maioria, não foi unânime, porque eu me posicionei de forma contrária, né, à proposta que eles fizeram. Então, realmente ficou muito bem marcado pelo doutor, né, pelo doutor Jorge, essa situação. Ele explicou muito bem, ele até comentou, né, ele disse, que bom que vocês perguntaram, porque realmente foi um equívoco da imprensa, e acabou que dali as coisas se perderam um pouco, assim, as informações, mas foi mais ou menos nesse sentido, assim, só para te contextualizar. Tá feito o esclarecimento. Antes do Beto, eu só quero deixar claro também, toda e qualquer notícia divulgada por mim, pelo André ou pela Sheila, ela é checada. E se não for checada e um de nós três a trouxer, um de nós três será cobrado caso essa notícia não se confirme. O espaço ele fica aberto a todos, a quem é citado. A gente tem sempre a delicadeza e a responsabilidade de não citar, ou se citar alguém, ter checado a informação. Eu estou falando isso porque semana passada o convidado trouxe uma informação que não se concretizou. E no mundo do futebol é tudo muito volátil também. Lembra a célebre frase, a mentira de hoje, a verdade de amanhã e vice-versa? Então, é tudo muito rápido e é tudo muito volátil. Então, quero dizer que toda notícia que Diego, André ou Sheila trouxeram para o programa, pode ter certeza que ela será checada. Se não foi,
é porque não foi divulgada por nós. Então, mas hoje o papo é com o Beto Guerra, sem muitas delongas, todos os esclarecimentos. Uma pinçada aí, porque eu sou oriundo do departamento jurídico do Grêmio, né? Comecei no Grêmio em 95 no jurídico, antes até meu irmão em 93, dentro da nossa área, e conheço o Dr. Jorge, é um grande amigo, eu estava lá quando ele foi contratado, lá em 96, 97, por aí, segue lá até hoje. Casualmente eu também conheço o Gatiboni, se formou comigo, mas no Grêmio a gente nunca teve muito próximo, não é? Então, eu só queria testar, né, a qualidade do departamento jurídico do Grêmio, é histórico isso, é de lá que saíram grandes dirigentes como Cacalo, Renato Moreira, Raul Regis Freitas Lima, o próprio Koff, né, o Paulo Odoni, tantos bons... E o Alberto Guerra também, né? Quem sabe um dia eu chego lá nesse patamar aí, mas Maineri também, né? Tem o Homero Bellini, o Vicente, todos esses nomes atuais, a maioria deles surgiu do jurídico, é um departamento com muita tradição. O Dr. Jorge é um excelente advogado e tenho certeza, né, não é nem por amizade, que se ele esteve na reunião, ele fez de tudo para, né, defender os interesses do Grêmio, como sempre tem feito. Né? E é bom ter esclarecimento aí mesmo, é importante. Show de bola. Para quem não sabe, é difícil algum torcedor do Grêmio não tá informado. Hoje é aniversário do Walter Kahneman. E este senhor que está conosco foi o responsável pela vinda de um dos melhores zagueiros que já jogou no Grêmio, que está fazendo uma falta imensa. E, Beto, deixa eu te perguntar assim, ó. Só quero dizer que eu sou eternamente grata, Guerra, por trazer o Kahneman, porque é um... Eu também sou. Sim, meu preferido. Beto, como é que foi para trazer o Kahneman? Como que tu achaste ele e a assim, ó, a gente tem que ser sincero aqui, se eu imaginasse que ia dar tão certo assim, eu estaria mentindo, né? Mas quando eu entrei lá em 2016, né, e tinha um problema, o Grêmio tinha um problema de zagueiro, né? Quem estava jogando ali, o Erle tinha recém-saído, estava jogando graças a Deus. Fred, estava jogando o Fred até, né? E aí a gente foi atrás do zagueiro. Tinham dois zagueiros que estavam, de certa forma, encaminhados à contratação. Não sei se você se recorda. Um deles era o Zambrano, né? Que agora peruano, estava no Stuttgart, mas assim, eram valores excelente zagueiro, né? Só que eram valores que para o Grêmio naquela ocasião, né, estava fora do alcance. E o outro que o Roger queria muito era o Felipe Santana, que depois vocês podem se lembrar, ele sai do Grêmio, vai para o Atlético Mineiro e indica o Felipe Santana até para o Atlético Mineiro. E ali eu fui contrário, disse, Roger, jogou poucos jogos, veio de 2 lesões, salário muito alto também, né? Porque ele era ídolo no Dortmund, lá depois daquela Champions. Vamos procurar outro zagueiro, vamos atrás. E eu gosto de contar porque, assim, ó, é uma questão também de perfil, isso sim, eu puxo essa brasa para o meu assado, porque, e conto isso, já contei na frente até dos próprios jogadores, assim, as nossas lideranças da época eram muito parecidas, um Maicon, um Marcelo Groy, Jeromel, né? Então a ideia era ter alguém mais, vamos dizer assim, sanguíneo, né? E também por isso, nessa mesma levada, veio o Edilson, naquela fase, e o Kahneman. E procurando nomes, o James Freitas falou: olha, tem o Kahneman, que jogou no São Lourenço. Vamos lá, então, dentre vários nomes veiculados, que a gente pega daí o material com o CDD e fica analisando, né, os vídeos, apareceu o Kahneman e tem uma jogada célebre que ele, ainda no São Lourenço, ele vai, ele entra de cabeça no pé do atacante, os dois caem, a gente está vendo assim a imagem e daqui a pouco ele levanta e fica o cara com né, segurando o pé, é esse aí. Eu admiro como ele mergulha nas jogadas. Se fosse o Abel dos Reis que dizia isso, né? Ele escutava, ele jogava a bola baixinha e mandava entrar de cabeça. Se tu entrasse, ele mandava tu estudar, né? Não jogava futebol. E ali era para ir pro pé, ele fazia essas. Não, o Kahneman foi para a cabeça e não quebrou a cabeça, quebrou o pé do cara. Eu disse, é esse aí. Eu acho que é esse aí. Vamos ver agora, porque todo jogador ele passa por uma série de análises. Ninguém contrata sozinho, né? Tinha o poder de veto também, né? Como foi nos outros 2 zagueiros anteriores ali que eu falei, o Zambrano e o Felipe Santana. E esse aí,
tecnicamente passou, o Roger aceitou, o CDD também fez uma boa avaliação e tinha questão financeira, então estava no nosso bolso, né? Foi um zagueiro relativamente barato na época, né? $1.200.000, se eu não me engano, não é barato assim, mas assim, o Grêmio podia fazer, o salário era bem compatível com o que o Grêmio estava pagando para os seus jogadores, e aí a gente fechou no perfil que a gente queria, né? Esse mais sanguíneo, né? Que jogasse de pé descalço no paralelepípedo, eu brincava e não reclamava. Né? E se pagou hoje, né, Guerra? Hoje a gente vê que ele se pagou, né? Saiu barato, né? Não tenha dúvida, eu acho que ele foi um dos grandes zagueiros que eu vi jogar ao longo desses meus... que eu me lembre, desde os 10 anos acompanhando bem futebol, assim, olha, tá nos top 5 aí, Aí eu me lembrei de uma história que o Cacalo me contava, outro que veio também, né, do jurídico, não sei se eu citei ele, mas ele contava que ele foi ver um jogo do Santos, né, para ver o Dinho. O Dinho estava no Santos, tinha sido trocado pelo Axel. E casualmente acho que era contra o Inter esse jogo ali. O Dinho deu uma levantada, o jogador jogou para o outro lado da placa. 4-0 para o Santos esse jogo, e o Filipão disse: é esse que eu quero. E aí o Grêmio trouxe assim o Dinho, né? Então, quando eu vi aquela jogada de ele entrar de cabeça no pé do cara, o cara ficar no chão doendo e ele levanta bem louco, assim, daquele jeito dele. Se é esse zagueiro que o Grêmio precisa. Esse é o que nós precisamos. Eu acho que mais falta, quem tá sentindo mais falta do Kahneman não é nem a torcida, acho que é o Jeromel. O Jeromel, esse aí deve acordar todo dia, acho que deve pensar quando é que o Kahneman volta, porque a zaga do Grêmio ainda não... O Bruno. Não. Beto, só me diz uma coisa, enquanto tu estava falando, tu falou uma coisa que me chamou a atenção, ninguém contrata sozinho. Sem Pegaste dúvida. Em 2010, chegou no segundo semestre, eu não sou bom de dado, mas vai me corrigindo, segundo semestre, e aí veio o Renato. O Grêmio beirava o Z4 e vocês entregaram numa pré-Libertadores, acho que pegou G6. De agosto era isso, olha onde é que era. De fim, era 14 de agosto por aí, que era até aniversário do assessor de imprensa, do Vitor Rodrigues, e no dia, quando a gente contratou, e tinha ali 3 meses de campeonato, né? E olha que o primeiro mês ainda foi meio periclitante, assim, a gente perde, né? Perde para o Ceará, a gente ganha do Goiás, né? O segundo jogo aqui, perde pela Sul-Americana, mas ganha pelo Brasileiro, perde para o Ceará, dá uma patinada, mas sai da zona do rebaixamento para depois ser campeão do segundo turno. Isso, então, para te entender onde é que eu quero chegar, então, o Renato em 2010, e depois pegaste ele de novo ali naquele 2016, 17 ali, e falaste, ninguém contrata sozinho. Uma das maiores discussões da torcida do Grêmio é, o Renato trazia tal jogador, o Renato trazia tal jogador. Por outro lado, diziam, ele pede jogador X e a direção traz jogador Y. Não sei se tu pode falar. Como funcionavam as contratações no Grêmio com o Renato? Era ele que batia? Porque agora acabaste de nos falar que o Roger queria um cara e tu falou, não, esse não, é esse cara que eu quero. Como que era com o Renato? Ele realmente se adonou? Se adonou, tipo assim, ele foi, sabe, alguma ausência da direção aqui, alguma ausência ali, ele foi tomando conta e começou a gerir tudo. E só aproveitando, complementando, e o céu do clube tem algum envolvimento também? Oi? Tá. O céu, eu quero saber se o céu, CEO, sei lá como é que fala. O Amadeu. Eu acho assim, eu vou falar das minhas passagens. Isso, eu acho que isso depende muito das pessoas, né, que estão lá. Né? Em 2010, como em 2016, a gente estabeleceu essa forma de contratar. Eu sempre fui muito... Não gosto de criança bonita, todo mundo quer ser pai, né? De criança feia, o jogador não dá certo. Né? Então, assim, até porque muito dizia, o Guerra trouxe o Kahneman, eu fui contando a história até para dar o valor para o James Freitas, que foi quem falou primeiro, dar o valor para o treinador, que também, se ele diz não, teria morrido ali, né? Aí, quando tu passa, né, a ordem ao executivo executar, ele também fez o trabalho dele, fez bem feito, porque senão poderia ter brigado com a gente lá e não ter trazido também. Então, passa por uma série né, eu gosto sempre de trabalhar em equipe, entendo que assim funciona muito melhor.
Agora, como funcionava com outras, Sheila, né, com outras pessoas lá, depende muito da personalidade, do conhecimento, de como se impõe com o Renato. O Renato, em 2010, foi dessa forma também. Né? O problema do Renato, isso eu sempre digo para ele, e brinco, e às vezes brigo também, é a forma como ele se comunica. Né? Ele, internamente, ele não é não é como ele gosta de fazer a imagem. Então, ele chama tudo para ele. Né? Chama tudo para ele porque ele gosta de servir de escudo mesmo das coisas boas e das coisas ruins, até porque ele ganha bem e ganha também para isso, para tentar proteger, né, a instituição, as pessoas que estão lá. Né? Ele sabe a força que tem no Grêmio, né? Tanto que virou estátua ainda em vida. Né? Então, assim, eu acho que em algum momento, tá, nós quando chegamos em 2018, aí era né, eu era diretor, não era vice-presidente, quer dizer, uma função diferente, né? Óbvio, a gente chegou, o Grêmio tinha sido campeão da Libertadores fazia um mês, né? Então já chega no clube, eu que sempre peguei em duas situações extremamente difíceis, né? E acho que larguei um pouquinho melhor do que peguei. Né? Pela primeira vez cheguei numa posição boa, né? O Grêmio bem, com um bom time, com dinheiro, mas ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. Se a gente deixasse o clube na mesma posição que pegou, era ser campeão da Libertadores, né? E não é fácil. Né? A gente sabe que não é fácil. Ali, né, talvez o Renato tivesse começado ali uma forma de gerir com um pouco mais de força do que tinha anteriormente, mas não necessariamente, ao menos conosco ali, de trazer qualquer um. Eu me lembro de ter negado vários jogadores, eu me lembro também, tenho que admitir, né, de alguns deles ser consultado, porque eu era diretor, né? O diretor não... Isso aí era quem fazia esse veto ali da contratação era o vice-presidente. Né? Meu papel que foi me designado era até um relacionamento mais dentro do vestiário, com os jogadores, né? Do que o de vice-presidente que tinha esse poder de veto. Então, mas como também eu tenho que admitir que vieram jogadores que a gente, né, talvez nem soubesse que estava sendo contratado, chegava lá pelo céu, como chamou, pelo presidente ou pelo Renato direto, né, né, as coisas estão funcionando, é assim, né, sempre estava ganhamos funcionando assim, vai continuar assim, né? Então, de qualquer forma, né, nessas oportunidades, eu ainda pontuei bastante, né, de que não era o melhor jeito de se trabalhar e que isso aí a conta ia chegar ali na frente, né? E eu acho que grande parte do que a gente está vivendo hoje passa por isso também, né? Em Garra, tu fosse, sem dúvida nenhuma, né, e eu não tenho dúvida que a torcida do Grêmio te saúda e te festeja até hoje. Tu foi o cara que trouxe o Renato lá em 2010, tu foi o cara que trouxe o Kahneman, tu foi o cara que trouxe o Edilson, e para mim, numa leitura perfeita, porque esses dias eu falava sobre isso, o Grêmio tinha, e nada contra, né, mas o Grêmio era um time muito bonzinho quando tu traz o Edilson em 2016, salvo engano, né? Era aquele time era tecnicamente maravilhoso, mas faltava aquele cara e acho que tu preencheu essa lacuna trazendo o Edilson, tu trouxe aquele cara, e acho que é isso que a direção busca hoje, trazendo o Edilson de novo. Mas aí eu vou fazer já uma outra... Só deixa eu concluir, Diogo. Quando eu convidei o Guerra para vir no programa, ele disse assim, ó, eu não sou candidato, mas agora eu vou te apertar porque o cara tá perguntando aqui. Então, primeiro eu passei o pano, agora eu vou te apertar. Tu falou do Edilson e do Kahneman, eu achei agora ele vai lembrar do Negueba. Mas eu não quis sacanear. Eu lembrei, mas eu não quis te sacanear, Não, mas assim, ó, é engraçado, né, quando a gente explica, as pessoas entendem, né, também. O Roger, não vou me tirar também, me eximir também, o Roger queria... Vocês devem se lembrar isso, já estava tentando Negueba em outras oportunidades, não é? Até que o Curitiba nos liga e pede um jogador nosso, né? Onde eu entendia, né? Nós entendíamos que estava na hora de ele mesmo deixar o Grêmio, né? Era o Edinho, né? Era o volante. Então, assim,
foi um e veio o outro sem colocar dinheiro, né? E eu costumo brincar assim com as pessoas, olha só, se cada jogador decidir um jogo para nós, o Grêmio vai ser campeão brasileiro, né? Se cada um for responsável por uma vitória. O Negueba nos deu 3 pontos, né? Contra o São Paulo, foi 2-0, 2 gols dele, né? E eu acho que o Edinho não nos daria 3 pontos naquela circunstância. Então, eu acho que até foi né, dentro daquela troca ali, sem envolver dinheiro, sem custo, acho isso, né? Eu tenho muita preocupação sempre com o dinheiro também, porque eu entendo que tudo é uma relação de custo-benefício. Tu pode pagar o valor que seja pelo jogador, mas ele tem que te entregar aquilo que tu está pagando, né? Então, pelo aquilo que foi colocado até no Negueba, né? E do que a gente tinha, eu estou para dizer que eu acho que ele se pagou, né? Não foi um bom negócio. Eu tenho que dizer. E só lembrando, o Guerra trouxe o Edilson na idade certa. Eu queria contar essa história. Na idade certa, né, Guerra? Porque agora... ele tinha 29 anos, tá? Ele foi campeão brasileiro pelo Corinthians. Ele jogou todo o segundo turno como titular, porque o Fagner estava lesionado, né? E ele tinha uma situação pessoal bastante importante, que ele precisava vir para Porto Alegre. Então, assim, ele estava com sangue nos olhos e precisava vir por causa de um problema de saúde na família da esposa dele. E veio assim, sabe, tu vendo nos olhos que ele queria vir, que ele precisava jogar, né, e vir para cá, e a gente acertou, e não precisa dizer o que ele jogou nesse período. Mas após a contratação, né, o vice-presidente de futebol, ele tem assento no conselho de administração, se ele não for um vice-eleito, né? Então eu tinha assento e participava das reuniões. Teve um vice-presidente que levantou, botou o dedo na minha cara e disse: como é que tu me traz um Edilson com 29 anos pagando 160, era 160 até, vou dizer os valores, por mês, que era totalmente razoável para o futebol, por um lateral. Hoje é razoável, né? Hoje é razoável. Não, mesmo eu estou falando de 2016, era diferente, sim. Mas, e ele voando, né? Eu fico imaginando o que ele deve ter feito hoje, quando recontratou ele, né, com 6 anos depois. O Beto torcedor, Beto gremistão, não dirigente. Eu sou torcedor, o dirigente. Exato. Eu estou de vez em quando. Acha que dá certo Edilson agora ou não? Eu era de torcida organizada, Diego. Eu ia sábado para cortar papel para jogar no domingo. Né? Um abraço para o Luiz da máquina tricolora, né? A gente tive a oportunidade, a chance, as portas vão se abrindo, a gente vai ocupando, né, vai querendo ajudar, mas eu sou torcedor, né, dirigente, a gente está em determinado tempo. Né? Eu não respondi a tua pergunta de candidato, né? Pois até o Diego vai botar na tela aí, ó. Ouvi uma rádio impor mais de uma oportunidade que o Guerra concorrerá. Deixa eu fugir a pergunta. A presidência do Grêmio nas próximas eleições. Se tem sentido essa especulação? Olha, a especulação existe, porque eu tenho sido procurado por alguns grupos, né? Mas eu tenho dito que não é momento de falar isso agora. Eu aqui sou presidente de um clube aqui de Porto Alegre, bastante tradicional, estou me dedicando para ele. Passei até por alguns probleminhas de saúde que eu estou resolvendo, e antes de chegar, e antes de saber se eu estou apto eventualmente a concorrer, até por uma questão de saúde, né? Tive uma pericardite bastante aguda, tirei tireoide, enfim, tem mais uma cirurgia para fazer. Eu preciso, ter o aval médico, e hoje eu não tenho, para saber se isso pode acontecer, né? Mas isso me lisonjeia muito, tenho sido procurado por grupos importantes, por importantes gremistas que estão me bombando. Então, eu tenho que resolver esses meus problemas, não é momento agora, né? As eleições é lá em novembro. Eu acho que é um momento, e falo de coração mesmo, ao contrário da política partidária, que eu acho que o PCdoB não senta com um PSD, né? Ali somos todos gremistas, a direção que está lá representa o nosso clube, a gente tem que ao máximo tentar nos unir e ajudar o Grêmio a sair dessa situação, que não é o lugar que merece, e lá no momento oportuno, se realmente, né, acontecer, quem sabe isso não possa ser, mas não está no meu radar agora, não, né? É uma bronca bem grande. Vamos deixar combinado aqui que se tu for candidato, vamos achar charqueadas junto daí. Vamos. Tá diferente para lá, né?
Vamos Sheila, junto, vamos junto. Manda a pergunta do Leandro Malman. Manda a pergunta do Leandro. Tá te pedindo, Guerra, qual a tua opinião sobre a SAF? Se caberia Se ela dentro cabe do no Grêmio. Grêmio. Eu não tive ainda oportunidade de aprofundar sobre isso, né? Mas, assim, em princípio, eu gosto dessa estrutura de clube mesmo, né? De o Grêmio ser formado pelaquilo que cada gremista doa para o seu clube, né? Assim, eu dou o serviço dentro da minha área, eu dou o tempo, vou lá, né? Como outros associados doaram cimento para construir o Olímpico, né? O Grêmio foi formado assim, né? Ser agora vendido, né? Não me cai bem, né? Mas eu acho que a gente tem que estudar mesmo isso, porque talvez seja uma tendência, talvez, eu não estou nem, né? E que aí pode ter muita diferença de clubes, né? Que vão ter uma injeção de dinheiro muito grande e às vezes o Grêmio não pode ficar parado no trem da história, né? Assim, a gente vê aí alguns clubes que estão recebendo bastante dinheiro e que lá na frente pode fazer uma diferença se a gente ficar também somente agarrado nessa história. Então, acho que tem que estudar, tem que acompanhar de perto como é que está esse comportamento das SAFs, mas eu diria que, em princípio, eu não sou contra, não venderia o meu tricolor para uma empresa. Guerra, antes tu Beto, e o Diego perguntou, só dizendo para o Thiago ali que não é que eu preciso de óculos, é que a pergunta correu aqui e eu não consegui ler aqui na tela de pergunta. Mas ainda fala que a gente precisa do patrocínio dos óculos, hein? Espero que a Sheila tenha uma pergunta tipo Guerra, porque eu cortei ela antes aí. Tá, não, é que eu tô sem a Sheila aqui, eu não tô conseguindo eu tô sem áudio e sem vídeo da Sheila, desculpa. Te lava agora, Sheila, agora que ele tá sem o áudio, se lava. Não, tô sem o áudio da Sheila, por isso que pra mim ela não tá falando, né? Então eu tô tocando. Sério, Sheila, o André é isso? Ele não me deixa nunca falar, Guerra. Antes tu falou... Tô sem o áudio da Sheila aqui. Em relação do que os jogadores recebem, ao longo desses anos, tu não acha que os jogadores que o Grêmio andou contratando foram super valorizados? Que os salários foram muito altos? Porque agora o Grêmio ou gasta com rescisão ou mantém e quer baixar a folha e não consegue. Não, concordo, acho que sim, foram supervalorizados e muitos deles não deram certo. Uma leitura que eu faço, Sheila, é que às vezes apresenta uma relação lá de 20 nomes em 3 anos que nenhum deu certo. Quando 20 nomes não dão certo, será que a culpa é do jogador, é do treinador, é do clube? Né? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem lá um pH, sei lá, 3, uma vibe, lá embaixo do contrato do jogador querendo fazer, ele entra ali, vê que não vai conseguir, né, modificar todo mundo e entra naquele mesmo pH deles, né, entra naquela mesma vibe, e assim tu vai trazendo e vai acontecendo, porque muitos desses jogadores que não deram certo no Grêmio, deram certo em outros clubes depois, então, eu nem vou dizer antes, né, então assim, e aí começou essa situação que a gente chegou hoje, então acho que o clube tem muita responsabilidade, né, também de um jogador dar certo ou não dar certo, e concordo contigo, tem muitos deles muito supervalorizados que agora a gente está pagando a conta, né, tem uma terceira folha aí que é só dessas rescisões. Pessoal, faltam 24 minutos para as 10 horas. Para quem nos escuta na Amizade FM 96.7, muito obrigado pela sua audiência. A gente chega com som local sempre para mais de 40 municípios do Rio Grande do Sul. Hoje a gente está com o Alberto Guerra. O Beto, acho que ele já passou por todos os cargos possíveis no Grêmio, menos a presidência. Então acho que foi por isso a pergunta também. Falta esse aí. Um dia presidente em exercício, né? Fui representando o Grêmio naquele trágico acidente do Brasil de Pelotas. Eu fui como presidente em exercício, acho que foi a única vez. É o único que falta. A gente está ao vivo para Bifibull, para celebrar Casa de Eventos de Caxias do Sul, Mux Energia e também Roller Esporte. Tem muita gente perguntando. O Gatibone, ele tá te vendo, Guerra. Ele comentou que você fez o melhor serviço como advogado. Sabem quem mandou baixar aquele letreiro FIFA no Beira-Rio? Ô, gato, fez isso com os caras, Guerra. 2007 isso, né? Eu tenho participação, sou réu confesso.
O Andrew da Rosa Bazei, o que acha da criação de uma liga para gerir o Brasileirão em vez da CBF? O Grêmio até acho que ele queria isso aí, o Romildo, se eu não me engano, né, Guerra? Eu acho até que isso de conversa entre os conselheiros, talvez, né, até essa liderança do Romildo, do Grêmio, né, nisso aí possa ter sido, né, até às vezes prejudicial ao Grêmio, né, no brasileiro, né? Vamos dizer assim, não vão querer nos ajudar. Não que a gente esteja pedindo ajuda, mas assim é um enfrentamento político complicado, né? Eu também acho que seria melhor, né? Mas custou caro, né? Essa liderança contrária à CBF. Né? Então a gente brinca assim, numa arbitragem, na dúvida, é contra o Grêmio. Isso é. Então, assim, ao contrário de outros clubes que são amigos do rei, que a gente vê o contrário, né? Que na dúvida é pró eles. Né? Então, quando a gente está brigando ali por 2 pontinhos para ficar na primeira divisão, isso faz falta. Faz muita falta. Mandar um abraço pro Rafa. Vai mandar um abraço pro Rafa. Rafa, queridão, Rafa, obrigado pela companhia. Em cima, eu até queria fazer... chegar nisso aí. Eu vou fazer a pergunta em cima do que ele falou. O Rafa pergunta por que o Grêmio caiu, né? Quem é o responsável da queda, tu que viveu o vestiário. E em cima dessa pergunta também, eu queria... O Diego acho que te perguntou e acabou, a gente começou a falar da presidência e passou batido. Tu que já viveu o vestiário, tu que já viveu com o jogador Edilson, qual que tu acha que é a importância do Edilson hoje no ambiente que a gente está vivendo no vestiário do Grêmio? Não sei se tu, né, mas assim, de repente não está vivendo, mas lá dentro tu não sabe, mas pelo que a gente vê de fora, qual a importância que tu acha que o Edilson vai ter, se ele ainda consegue representar aquilo tudo que ele foi lá atrás, e se tu tem alguma opinião do que foi o responsável pela queda? É que assim, o Grêmio, um Boeing 737, quando ele cai, ele não cai por um fator. No mínimo 7, diz. No mínimo 7. Um Boeing 737. E creio eu que um time de futebol... Guerra, junto nisso aí que o Rafa pediu, por que tu acha que o Grêmio caiu? O que foi feito em 2010 que tu acha que faltou em 2021? Foi mobilização? Foi dirigente no vestiário? Foi elenco? Porque, o time de 2010 era bom, cara. O time de 2010 era bom. O que tu acha, Guerra? Quais os fatores, assim, se pudesse listar pra gente, no modo geral, obviamente, porque nós não seremos deselegantes com os profissionais que lá estão, que poderia ter contribuído para a queda? Só respondendo rapidamente do Edilson, porque, né, de novo, estou há 3 anos fora, mas pelo que a gente acompanha pela televisão, mesmo o Edilson com 35 anos, é possível ele jogar menos do que estão jogando ali, né? Então, vai agregar tecnicamente, que é importante, e vai agregar porque ele é identificado com o clube, ele é sanguíneo, ele pode ajudar ele a modificar um pouco o ânimo, né, que é muito importante, espírito, a confiança. Esporte e futebol tem que ter muita confiança, né? Tem que acreditar para fazer a jogada, senão a gente não arrisca. Mas, de novo, eu referi antes, assim, para mim, qualquer contratação é custo-benefício, vai depender quanto o Grêmio investiu e o que ele vai nos entregar, né? O que vai se exigir dele, não é? Então, acho que é por aí. Eu fiquei contente com a volta do Edilson. Diego, acho que tu respondeu também o André, né? Mais ou menos o que eu ia dizer. Um avião, quando cai, dizem que tem que ter no mínimo 7 erros. E o Grêmio é a mesma coisa, não é? Eu já... antes dos títulos lá, né? Não sei se você se lembra, a maneira como eu saí do Grêmio já foi uma maneira meia turbulenta, porque já não concordava com a forma de proceder, mas estava o time montado, foi o time campeão da Copa do Brasil, não dava mais para contratar. Eu cheguei a fazer o primeiro jogo contra o Atlético Paranaense, o gol do Bolanhos, era para ter sido uns 3-0 lá, né? Lá no Paraná. E ali, enfim, já não era. Mas aí vem os títulos, né? Eu costumo dizer que os títulos apagam, né, as coisas erradas, assim como as coisas boas também a gente não consegue ver quando o time perde, né? E fica nessa zona ruim. Acho que os títulos
encobriram muita coisa e fizeram acreditar que aquela forma era a forma correta de gerir o futebol do Grêmio. Eu falo especificamente do futebol, porque acho que financeiramente, administrativamente, a direção foi bem, mas acho que a forma como eles geriram o futebol, que é esvaziar os poderes do vice-presidente de futebol, né, decidir as coisas no conselho de administração, tentar que o vice atualmente seja um viagem de entrevista meramente, né? E quem decide não está dentro do vestiário, né? Esse é o problema. Eu quando vou confessar até para vocês, o Romildo me convidou para continuar depois, lá em 2019. Eu digo, não tem problema tu me dar essa responsabilidade, mas eu quero poder. Poder sem responsabilidade não existe. Sim, quero decidir. Microfone e eu vou ter que te dizer tudo que tu vai ter que dizer, aí não funciona assim, né? Ou eu vou contratar um médico e vou dizer o que ele tem que dar para os jogadores, ou um advogado, no meu caso, e o cara vai me dizer o que eu tenho que escrever, botar no papel. Não funciona assim. Ou tu confia, ou tu não confia, né? Então, perfeito. Então, assim, eu acho que foi uma sucessão de pequenos erros, não é? Acho que não estavam preparados para a saída do Renato, não se aproveitou bem a janela de contratação, e aí volto lá, pergunto, o que teve em 2010 que não teve aqui? Eu dei minha humilde opinião, não querendo de fora, né? Mas tentei chegar às pessoas responsáveis. Olha, o Grêmio, nessa situação, o que nós fizemos em 2010? Eu até não sei se vai servir agora, mas a gente foi na Série B e pegou jogadores que tinham lá, eram 20 rodadas da Série B jogadas, eles tinham 20 ou 19 jogos e tinham jogado os 90 minutos e saíram e jogaram na quarta-feira no time lá e no domingo já estavam no Grêmio voando. Não é? Então, o que fez o Grêmio? Contratou jogadores que não são ruins, né? Mas que precisam de uma adaptação. O Campaz é um menino, 21 anos, vem de um país da Colômbia, fez um contrato que para ele é o contrato da vida, então é normal ter o relaxamento, não fala a língua, até ele se adaptar, o campeonato acabou. Né? Então, eu acho que foram esses pequenos erros. Né? Quando tu manda o Maicon embora naquela situação, e essa foi a verdade, né? Tu tá dando um recado. Qual é o recado que tá dando? Eu vou sair dessa situação sem tu, Maicon. Eu não preciso de ti para sair dessa situação. Né? Ali foi um grande erro. Na verdade, ali, por mais deselegante que o Michael possa ter sido, né? Porque às vezes ele tinha umas crises bravas mesmo. Temperamento forte. Né? Tinha um chilique. Mas tu tem que, né? Olha só, vamos usar ele, vamos ficar com ele até o final do ano, prepara ele para jogos na arena, não viaja com ele. Se ele não tivesse jogado umas 5, 6 partidas só na arena, ele teria nos ajudado muito. Muito. Preparado para aqueles jogos. Sem contar que tu passa uma mensagem para aqueles que é do grupo do Michael, né? Quando mandou embora daquele jeito, a minha leitura é que os outros largaram. Tipo assim, pô, né? E era uma liderança, né, Gá? Era uma liderança. A gente sabia que tinha ali isso foi amplamente noticiado, né? Talvez ali dois lados do vestiário, dos jovens e dos mais velhos, mais cascudos, né? Velhos, e aí tu passou uma mensagem para os cascudos de que, né, e tomou posição nessa briga, me pareceu, né? Então, até falando nessa combinação de fatores, né, também talvez os jovens, eu vejo muito falar da base, tem que aproveitar a base, sem dúvida tem que aproveitar a base, mas a gente precisa de jogador bom. Se ele vem da base ou não vem da base, é outros 450. O Kahneman não é da base, Michael não era da base, Jeromel não era da base, o Hugo de Leon não era da base, o Renato era, o Luan era, o Groi, né? Então, assim, a gente quer jogador bom, né? Não é jogador se é da base ou não é da base, né? Então, acho que também esses pequenos erros, eu acho que a cereja do bolo dos pequenos erros foi ser Douglas Costa, né? Eu acho que vai no custo-benefício, tu passa uma mensagem, né, na minha modesta opinião, de quem recebe 3 vezes mais do que um jogador que já recebe bastante, não decide como era para decidir, tem um comportamento... Só quer casar, né? Tem um comportamento e parece que tá tudo bem, né? Tá lá, tá sempre rindo, fazendo piadinha e
né? E quem está lá 5, 6 anos, ganhou os títulos, talvez não ganhe a metade do que ele ganha, né? Então, assim, essa combinação de fatores, né? Então, Caiu. Agora recebeu uma ligação. Recebeu a ligação porque ficou o linkzinho. Logo agora que eu ia colocar a pergunta do Léo, porque a nossa. Não, mas eu só quero. Só quero, antes dele perguntar, eu quero ler o comentário do Wagner ali, ó. Melhor dirigente que o Grêmio teve nos últimos anos. Mandar um abraço. Thiago, eu não preciso de óculos, viu, Thiago? É que fugiu a mensagem bem na hora, viu? Eu aproveitar a interrupção aí, já que o Guerra saiu, vou mandar um abraço para a Dani, lá de Birubá. A Dani ficou chateada nas últimas 2 lives, que eu não falei o nome dela, então vou mandar um abraço para ela aqui. Acabou a última live com o Gatibone e ela me mandou uma mensagem. Pô, eu digo, não, agora na próxima vai. Não vamos esquecer da Dani aí. A Dani que está sempre presente também. O Thiago, o Ricardo Silveira Machado, Gustavo Bassani, Eloá Correia, o Léo Nascimento aqui, nosso parceirão também. Deixa eu subir a tela aqui, vamos lá. A Lourdes Gacem. Eu ia perguntar bem na hora que caiu, eu ia perguntar pro Beto se o jogador ainda compra ou comprava o discurso de dirigente dentro do Grêmio. Eu ia não perguntar dentro do Grêmio, no vestiário, sabe? Porque fica o Denis falando de cabelo no peito, enquanto eu estiver aqui, não vou bater no Grêmio, eu ia perguntar para ele até que ponto o jogador, porque o jogador é profissional, né? E o Guerra é gremista. Hoje. Então eu ia bem na hora o Guedes, né? O Guedes falou na live dele, lembra que tinha no Internacional, tinha uma cadeira no vestiário internacional que os caras faziam penteado, né? Ô, André, tu que tem o contato do Guerra, tu pede para ele dizer que é o mesmo link. Diz que é o mesmo link que enviou, porque acho que ele, bem como a Sheila falou, ele recebeu uma ligação. Eu aqui... Ele tá te chamando aí? Não, ainda não. Eu confirmei com o Léo, eu não sei, Léo, o Léo que tá nos assistindo pode confirmar. Parece que há conversas de Grêmio, entre o Grêmio e o Ramiro. O Grêmio adora um ex. Adora esse. O único ex, e o único que tem que voltar de volta. Que era pra chamar, não chama, que é o Renato. Pode me chicalhar, mas eu acho que... trazer esses caras, traz o Luan também, né? Então... Traz o Luan, traz o Ramiro, aquele grupo, o Douglas também. Voltou. Eu tava falando, Guerra, bem na hora que caiu... antes que o Guerra, a nossa audiência aqui, o pessoal... Além de mandar a pergunta, eles mandam o WhatsApp, dizendo, coloca minha pergunta aí. Então eu vou colocar, porque o pessoal cobra. E o Léo, ele colocou aqui, ó, Guerra, na derrota, o analista de desempenho não tem obrigação de passar pro treinador os erros da derrota. Tu conhece o CDD do Grêmio? O chefe só pode ser colorado, né? Tu não acha? O Léo tá perguntando. Mas eles passam, sim, é importante. Sempre depois do jogo, a gente recebe o scout, né, e com todas as informações possíveis, né, de passes, quem deu passes, se é para trás, se é no campo adversário, se é no campo de defesa. Então, assim, eu acho que isso é uma das ferramentas, né? O desafio está a interpretar, né? Acho que também não dá para colocar todas as fichas, olha que o CDD, Scout é a melhor coisa, é muito importante, mas também tem que saber interpretar esses dados, não é? Para poder contratar, para poder ver até o jogador, né? Se está indo bem ou não, tem o mapa de calor também, né? Então, mas o Grêmio recebe, sim, todas as informações pós-jogo. E Guerra, nós estávamos conversando na tua ausência, até a Sheila pode fazer a pergunta os jogadores, eles são profissionais, tá? E tu com o teu gremismo, tudo, o jogador, ele ainda compra discurso de dirigente no vestiário. Por exemplo, assim, ó, o Grêmio ele não fez uma limpa quando caiu para B, o que é usual nos times que caem para Série B. Eu sei que tinham contratos longos, e o Grêmio já tá com uma terceira folha de pagando rescisão. O jogador ainda compra o discurso, por exemplo, de cabelo no peito, enquanto eu estiver aqui no Grêmio não vão bater no Grêmio. O jogador ainda compra esse discurso? Porque eu vejo o discurso deles muito encranhado nos anos 90, né? Porque ele fala essa coisa de cabelo no peito, a gente até estava comentando, os jogadores hoje se depilam, né? Não tem essa coisa, né? Enfim. Eu acho que o Denis, né? Gosto muito do Denis pessoalmente, é um amigo assim,
Mas não é, definitivamente não é meu estilo, né, vamos dizer assim. E acho que ele fez, entendo, né, no momento que o Grêmio estava muito fragilizado, ele chamou a responsabilidade para ele. Em determinado momento, ali no primeiro jogo contra o Juventude, que a gente ganha, só se falava no deles, e conseguiu atrair para ele e tirar um pouco né, dos olhos do time, dos jogadores, dos problemas que estavam acontecendo, porque eu entendo que a função do dirigente é essa, de matar, às vezes não, né, no peito, para dar tranquilidade para os profissionais desenvolverem o trabalho. Talvez não dessa forma como o deles escolheu, mas enfim, eu respeito, acho que se tivesse dado certo, né, ia ter todos os méritos dele. Infelizmente, não. Certamente o que ele fala ali né, o que ele falou, vamos botar assim no passado, porque ele usou isso mais no final do ano passado, né, naquela situação ruim, não é algo que ele fale para os jogadores, não. Né, era um discurso que era dali para fora. De repente, porque antes a gente tinha o Paulo Luz e o Herman, que eram totalmente opostos, né? Você não via aquela coisa sanguínea, assim, que o Denis tem, né? De bravejar e coisa assim. Mas a gente tem que ser coerente, né? Eu digo aí, todos nós aqui também, se a gente exige profissionalismo dos jogadores, a gente também tem que tratar eles com profissionalismo, né? E da minha experiência, salvo a relação era muito profissional mesmo, na cobrança, no dia a dia. Não dá para te misturar, é perigoso misturar isso até, né, a passionalidade, porque isso pode funcionar para um jogo, 2 jogos, 3 jogos, para uma final, mas tu não consegue manter um trabalho de médio e longo prazo, 2 anos, toda hora indo lá, vamos lá, e sendo sangue. Não funciona. Isso aí né, tem que trabalhar, tem que fazer repetir, e tentar mostrar no dia da apresentação, que é o jogo, né, aquilo que treinou durante a semana, o mês, né, tem que tentar reproduzir isso em campo. E faltando 6 minutos para Zé Beto, como tu acha que o Grêmio chega pro Grenal do próximo sábado? Tu acha que é possível jogar pior do que jogou no último? Olha, e já aproveitando, o que tu acha desse horário que o Grêmio tem o poder de decidir na sua casa, só que às 4 da tarde? O que tu tá achando disso? Tá circulando essa informação. Tá circulando que vai ser numa quarta de tarde. Vamos por partes, assim, né? Eu sabe que esse Grenal eu assisti de bastante sangue doce, apesar de ter ficado assustado até com a atuação, acho que não valia muita coisa, o Grêmio fez experiência, acho que o Roger também não botou o time melhor time que ele imaginava, não é? Sabendo que ia ter um enfrentamento ali na frente, valendo, né? Isso nos coloca, acho que o Grêmio não vai jogar igual aquilo, né? Não tem como jogar pior que aquilo. É impossível. Não tem como jogar pior que aquilo, né? E acho até que eu, né, enquanto peladeiro, outros esportes, quando a gente joga assim mal, eu quero jogar de novo, né? A gente quer para provar, para mostrar. E se o Grêmio tiver nessa batida aí de querer realmente, né, quando o próximo jogo para mostrar que a gente não é aquele outro, aproveitar essa chance, eu não me surpreenderia se o Grêmio passasse a semifinal. É o que a gente espera. Até porque eu acho que volta o Ferreira. Mundo, né? Eu falo até assim, não me surpreenderia, porque a diferença foi tão grande que está todo mundo dando como favas contadas, né? Eu acho que com o acréscimo aí, se entrar Ferreirinha, Diogo Souza, e uma mudança, né, um pouco de atitude, e acho que o Roger vai ter mais tempo de trabalho, que é um excelente estrategista, a gente até pode o Edilson no vestiário. Até o Edilson a gente pode emparelhar e classificar assim. Sheila, pergunta na tela para ti aí. O Thiago está pedindo que o Roger é o nome para o Grêmio agora? Eu acho que sim, eu gostei muito dessa escolha, também sou suspeito, trabalhei com ele, saí com ele do Grêmio, acho ele, por esse momento, de trabalho que ele faz, é um trabalho que o Grêmio está precisando, né, que é de base, de treinamento, de repetição.
né? Eu gostei, sim. Só tem que dar tempo para ele trabalhar, né? O que ele está tentando implantar ali, ele precisa de um tempo. Precisa, sim, de um tempo. O Bruno Cardoso tá colocando que ele achou que fosse o Bruno Aguiar no meu lugar. Tá de brincadeira, né, Bruno? Eu sou muito mais bonito que o Arthur Aguiar. Sou muito mais bonito. Pessoal, o Bruno assiste Big Brother. Pessoal, faltam 3 minutos para as 10 horas. Às 10 horas a gente tem que entregar o programa lá na rádio. Beto, muito obrigado pela participação. Foi muito bom ter batido o papo contigo. Eu começo a dar risada, Beto, porque sempre quando eu vou encerrar, o André ele tem mais uma pergunta. Não quero fazer uma pergunta. Na verdade, eu não quero fazer uma pergunta. Eu quero desde já convocar o Guerra, se o médico liberar ele, né? Se ele vier a ser candidato, né? Para ele poder voltar aqui e conversar com a gente, aí a gente explorar mais as ideias que o Beto tem para os associados, enfim, para a categoria de base e aí por aí fora. O pessoal lá da rádio, eles mandaram aqui que tem mais 10 minutos, então eu não vou cometer essa indelicadeza com o Beto. Beto, Grêmio primeiro. O que seria esse movimento? É um projeto? Tu podes falar? Tu prefere uma outra oportunidade? O que é o Grêmio? Não, faço questão, né, de falar. Né? Eu participei logo no início que surgiram esses movimentos no Grêmio, né? Tinham ainda um ou dois, isso em 2007, 2008, e fui talvez o primeiro fundador lá do movimento que se chama Grêmio Imortal hoje. Depois houve uma cisão, né, e virou, 70% foi para o Grêmio Vencedor, e depois que eu saí da direção lá em 2010, eu saí dos movimentos, né, porque eu fiquei 10 anos sem nenhum movimento. Aí, dentro do condomínio que eu morava, né, tem dois amigos, o Gustavo Bolognese e o Alexandre Rossato. O Bolognese é um psiquiatra, o Rossato é um outro advogado bastante competente na sua atividade. A gente vivia falando de Grêmio e eu via que eles queriam ajudar, né? Eu tinha já a experiência de ter levado outros gremistas para outros movimentos e ver que essa política de movimento eles acabavam não conseguindo ajudar, porque eles nunca tem espaço, ficam sempre lá atrás da fila e é sempre os mesmos dirigindo alguns movimentos e é uma forma que o Grêmio acabou desenvolvendo, ou os clubes, né, de perpetuar algumas situações, né? Então eu disse para eles, cara, fundem um movimento, eu entro para ele, eu empresto, né? Eu sei que eu, né, tive passagens, um pouco do meu, né, do meu conhecimento, e vamos fazer um projeto. Então é uma turma, principalmente pelo lado do Gustavo, que trouxe algumas boas cabeças da área da saúde, que se preocupa muito na questão muito técnica científica, né? Então a gente busca levar, mas não só também na área da saúde, em todas as áreas, o melhor que se tem no mercado, né? Então eu como dirigente, eu não quero ter só o melhor futebol, né? Eu quero ter o melhor jurídico, o melhor marketing, o melhor financeiro, o melhor cônsul, o melhor, né? E não simplesmente o amigo do amigo, o parente. É isso. Então, assim, mas principalmente na área da saúde, né, eles têm artigos muito bons publicados e que é bastante interessante, né? Quanto custa por dia a lesão de um jogador, quantos pontos a gente, a cada 100 dias de lesão é um ponto na tabela, né? Então, assim, tem algumas relações, alguns estudos bem interessantes de serem analisados e que hoje o Grêmio, que poderia ser um produtor, né, gerar esses dados científicos, não o faz, né? Eu já estive lá, talvez seja um dos culpados, mas assim, a estrutura é assim, né? Então a gente acho que tem muito espaço para caminhar nessa linha, e é o que a gente se propõe com esse movimento do Grêmio, o Grêmio primeiro, que é o nosso movimento, se um dia chegarmos, né, e tiver alguma posição dentro, né, de direção do Grêmio, é tentar levar
esse novo método, não vou dizer um novo método, né, mas tentar levar o lado científico também para dentro do clube, que eu acho que é importante, né? Isso daí envolve em modificação de estrutura, né? Departamento de fisioterapia, fisiologia, médico, isso na área do futebol, né? Mas como também em outras áreas, né? Nem que seja no jurídico. Agora que tu mencionou, eu vi que o Michel e o Léo Gomes estão para voltar, né? Meu Deus. Olha quanto tempo eles estão fora, né? Como pode? Então, aqui, ó, para cada 100 dias de um atleta machucado, é um ponto na tabela que o clube perde. A cada 200 dias, uma posição na tabela. O Gabriel rebaixou o Grêmio. Então, porque o Gabriel se aposentou, coitado. Vamos culpar o Grêmio, vamos culpar o Gabriel agora. Então, assim, eu vou pedir só pro Beto repetir. Beto, só repete esses dados, como é que é? 200... A cada 100 dias de atleta machucado, eu posso até mandar depois os artigos para vocês aqui, mas o Guga me resumiu aqui, né? A cada 100 dias de um atleta machucado é um ponto na tabela, e a cada 200 dias é uma posição na tabela. É uma posição na tabela, não é um ponto, é uma posição. Sim. Então, até o custo, tem um estudo bem legal também feito na Premier League, né? De quanto custa essa lesão dos atletas, né? Ou a não recuperação, o atraso na recuperação, né? Então são coisas que tem espaço ainda para ser trabalhada e que eu acho que ali no Grêmio ainda falta a gente evoluir um pouco. Beto, eu confesso que eu não conheci o movimento hoje quando nos marcaram lá no Twitter, que eu fui ler. E me chamou a atenção porque, para mim, falta um profissionalismo no Grêmio, que eu digo assim, não o amigo do amigo ou o parente, falta profissionais em algumas áreas, profissionais chaves em algumas áreas. Né? Diego, eu costumo dizer assim, ser profissional não é simplesmente tu pagar um salário para ele, né? Isso os clubes, me parece que às vezes confundem. Criaram lá o executivo de futebol e às vezes contrata qualquer um, dá um salário, mas ele não é profissional porque não é competente, porque não consegue exercer, né? E como eu conheço muitos profissionais que ajudaram o clube nas suas áreas, de graça, no amor, só porque não emitiam uma nota fiscal no final, não quer dizer que não sejam profissionais. Então, eu acho que falta ali o Grêmio para todos ser a prioridade, ser o primeiro, ser a prioridade, essa é a palavra que você repetitivo, né? E não, olha, vou me dedicar para isso e também para o Grêmio, ou para aquilo e também para o Grêmio, e tentar fazer as duas coisas. O Grêmio foi prioridade, o Grêmio sempre, para todo mundo que estava lá, o Grêmio sempre chegou, sempre ganhou e sempre disputou títulos. Beto, eu vou agradecer muito a participação. Eu vou pedir para o André, acho que nós vamos ter que marcar um novo encontro, Beto, para falar sobre esse movimento. Eu achei muito interessante, ainda mais com esses dados que você trouxe. E sabendo os jogadores que o Grêmio tem no DM e que às vezes informam lesão grau 1, em 15 dias está de volta e a gente vê tá 60 parado. Né? Mas assim, porque o Ferreira era para voltar 2 semanas. Não, mas eu quero deixar claro aqui, eu não gosto muito do departamento médico eu sei que ele sofre muitas críticas, de maneira alguma, isso é uma questão até estrutural, né? Não eles fazem o que podem com o que têm em mãos, né? O que a gente tem que, como empresa, como clube, é oferecer mais dados, mais infraestrutura para que eles possam fazer melhor, né? Então, assim, o que se tem à disposição, acho que eles fazem, nota 11 em 10. Eu sei que o departamento médico recebe muitas críticas, mas acho que tem espaço para evoluir ali, seja de equipamento, seja de enfim, testes, de maquinário, Quando o Kahneman chegou em 2016, a esteira que ele foi fazer foi uma academia, porque a do Grêmio estava, na época, aquela aeróbica de botar estava estragada há 2, 3 meses, né? Hoje não, já mudou bastante, eu sei que investiram bastante em equipamentos, mas ainda tem um longo caminho aí a percorrer para a gente ficar equiparado aos grandes clubes brasileiros nessa questão. Esses grandes clubes seriam o quê? Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras? O Palmeiras está bem, Palmeiras, né? Corinthians também tem uma fisiologia bastante importante, né? Flamengo. Os times estão de ponta. Mineiro eu não tenho conhecimento, mas assim, Palmeiras e Corinthians com certeza
né? Se eu tenho bastante conhecimento, né? E Flamengo, mas o Flamengo eu tenho até uma dúvida aí se não é às vezes mais um marketing melhor é bom, né? Mas às vezes o marketing é melhor ainda, né? Ao contrário do Grêmio, né? Que eu acho que que não é ruim, é bom, mas é muito depreciado, né? Muito falam. Teve várias situações, como foi do Jael lá em 2018, que ele fez uma operação do joelho, em 18 dias estava jogando, e ninguém lembra, né? Lembra do. Né? E nesses processos tem muita responsabilidade do próprio jogador, né? Se ele bebe, se ele dorme, se ele se comporta, né? Sim, se ele se cuida. Se ele se cuida, né? Um dos artigos que a gente estava estudando aqui e escrevendo, e o Guga me mandou também, é o impacto da bebida e do mau sono, né? Dormir mal. Por isso que o Diego nunca foi profissional. Aí o cara pergunta, dormia demais? Não. Eu nunca fui profissional por isso. Então eu tô ferrado também. E eu li, eu não quero abusar da tua boa vontade, mas eu li ali também, o Diego mandou o link. Como é que as reuniões de vocês, elas são abertas? Eu não sei se porque eu tive um probleminha no áudio aqui, eu caí um pouco, não sei se tu já respondeu isso. Não respondi, não. A gente parou de fazer as reuniões pela pandemia, tá? Ainda não retomamos, mas a ideia é fazer aberta sempre, né? Porque a ideia é disseminar esse conhecimento e não antes elas foram abertas, mas um grupo pequeno e era, né, pouco conhecido, a gente surgiu ali em 2019, se não me engano, então não tinha muita gente, mas a ideia é ser aberta, aí a gente divulga para vocês, manda os materiais, é bem interessante que a gente tem aí de conhecimento, não só aqui no Brasil, mas que a gente vai acabar buscando em outros centros. Né? Beto, nós vamos marcar um novo encontro para falar disso aí, ainda mais com esses dados que você trouxe, porque são dados que, para o torcedor, eu particularmente nunca... A gente fica assim, o cara tá machucado e tá pagando salário, a gente fica nesse amadorismo, mas não tem os dados concretos que, por exemplo, nos trouxe agora de 200 jogos machucados, é uma posição na tabela. Veja bem, isso é um artigo científico, né? Então ele é baseado em critérios científicos para poder ser publicado, não é? Ótimo. Mas o principal disso é que o Grêmio, como qualquer clube de futebol profissional dessa grandeza, né, é capaz de gerar seus próprios dados, né? Tem material humano e tem acontecimentos aí que pode gerar seus próprios dados e daí tu extrair informações importantes. Show de bola. Beleza, pessoal, 10h10 da noite. Beto, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Com certeza a gente vai marcar um novo encontro. Agradeço demais, foi muito bom falar de Grêmio contigo. E as portas estão abertas para quando quiser voltar, a gente bater mais um papo. Com certeza o Grêmio vai ganhar. Com certeza. Com certeza nós vamos ganhar o Gauchão. Subir para A, eu já não tô tão certo, não. Milagre. Mas o Gauchão vai. Para A eu já não sei. Beto, muito obrigado mesmo. Imagina, Diego, Sheila, André, eu que agradeço a oportunidade. Muito bom falar com vocês aí de Grêmio, né? É a nossa cachaçinha aí que... É verdade. Verdade. Poder participar outras vezes com vocês aqui. Show. Obrigadão, Beto. Obrigado. Valeu. Pessoal, para quem nos escutou em rádio, muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente semana. Beijo no coração. Cuide-se. Lourdes, falou que tá quebrada em casa, não tava com inspiração para perguntar, te cuida, tá bom? Segunda-feira a gente tá de volta. Eu já vi que o André já marcou com o técnico do Ipiranga de Erechim. Hoje dia 28, dia 28. A gente recebeu o Ale Menezes, o Glória passou para a segunda fase da Copa do Brasil. Quando o técnico do Ipiranga vier aqui, se eles estiverem na final, vocês já sabem. Pessoal, boa semana, beijo no coração, cuide-se, a gente está de volta semana que vem. Pessoal. Beijo, até mais, tchau. Até mais.